Evoé Nação Santista. Eu sou Rafael Ferrari, historiador, radialista, filho e neto de Santista, esse é o canal do Poeta Santista, agradecendo desde já o prestígio de todos os amigos que aqui estão ouvindo esse que vos fala. Vamos falar do pós-jogo, né? Pós-jogo de Santos 0, Bahia também 0. Terminou tudo como começou, né? O primeiro tempo, inclusive, a gente pode usar a expressão latim bis in idem, que significa, na verdade, mais do mesmo, né? Parecia até que o Fernando Diniz era o técnico, estava ali à beirada do campo, apesar de não se ouvir os gritos ensandecidos desse personagem, né? dessa figura desequilibrada, mas o time se comportou como se ainda fosse treinado pelo Fernando Diniz, até com certos vícios anacrônicos, né? Saidinha de bola ali que quase botou tudo a perder, o João Paulo dando uma girada arriscadíssima em cima do Gilberto, teve muito mais sorte do que juízo, né? O primeiro tempo o Santos já tomou com 30 segundos de jogo um chute em que, se não há intervenção espetacular do goleiro João Paulo, o Santos já começaria a partida tomando um gol aos 30 segundos. Aliás, Jabuti, o Santos tem que prestar atenção nisso, é muito comum o Santos começar o jogo desligado, né? E até tomar um gol, até sofrer um ataque perigosíssimo para depois entrar no jogo, quer dizer, começa o jogo desconcentrado e sempre no final do jogo, ali nos minutos derradeiros da partida, o Santos também, aí eu já não sei se é físico, que o time cansa, né? Se é uma questão justamente de preparo, né? Físico, mas no final do jogo o time sempre fica desatento e sempre proporciona aos adversários chances claríssimas de gol. Vamos lembrar que tomamos gol no finzinho contra o Inter, o que impediu uma vitória do Santos contra o Internacional. Levamos agora recentemente gol também no finzinho, né, ali na Bacia das Almas contra o Cuiabá. O jogo era para ter empatado, né, era para acabar empatado. Então o Santos continua repetindo os mesmos erros, né, os mesmos erros e ontem também deu uma chance impressionante para o Rodriguinho, jogador do Bahia, no final do jogo, já no finzinho do jogo. O Rodriguinho teve tudo para fazer o gol ali que daria vitória ao time do Nordeste. Bom, o que a gente pode falar da estreia do Carille? O Carille teve 2 dias para treinar, né? Um treino e meio, metade de uma quinta-feira e a sexta-feira, então ainda não se pode cobrar do técnico que imprima, né, a sua forma de jogo na equipe, dada as poucas oportunidades de treinamento. Agora a gente acredita já nos próximos jogos o time vai ficando mais com a cara do Fábio Carille, mas no segundo tempo o Santos melhorou, por incrível que pareça, né, depois de ter passado aquele primeiro tempo à lá Fernando Diniz sem dar um chute ao gol, né? Não teve nenhum chute ao gol. Mas cabeçada, uma bola despretensiosa. Não, nenhum chute ao gol, né? Nenhum chute ao gol. Já no segundo tempo o time melhorou, né? O time melhorou. O Carille aí acabou fazendo algumas substituições, já vamos falar sobre isso. E algumas até, uma em especial até preocupante, né? Mas, enfim, o Santos melhorou no segundo tempo, teve oportunidades de fazer o gol. Uma na bola parada do Carlos Sanches, né? Uma defesa espetacular do goleiro Matheus Klaus, né? Fez uma bela defesa. E a outra numa bola cruzada do Pirani pela direita e o Marcos Guilherme chega chapando dentro da área e a bola vai para fora, né? Foram as grandes oportunidades do Santos, mas ainda é pouco, né? Ainda é muito pouco para um time que almeja sair dessa posição complicada. Com um empate em 0-0, o Santos foi a 23 pontos e está nesse momento em 13º lugar. Vamos lembrar que a rodada
ainda continua, né? Hoje São Paulo pode passar, né? O São Paulo pode passar o Santos. O São Paulo joga contra o Fluminense mais tarde. E aí o Santos pode acabar caindo ainda mais na tabela. Os concorrentes da zona de rebaixamento venceram, né? Por incrível que pareça, ontem o América Mineiro venceu o Atlético Paranaense. A Chapecoense, milagrosamente, conseguiu, aleluia, uma vitória, né? Também conseguiu aí vencer e a gente vê o pessoal lá de baixo subindo, né? Isso é preocupante, isso é mais do que preocupante, isso é quase desesperador, porque a gente tem que ver crescer e subir também o futebol do Santos, né? A qualidade técnica desempenhada ali pelos jogadores dentro de campo. Bom, o Santos entrou naquele 4-1-4-1, né? Mas o Robson Reis, o zagueiro que fez a dupla de zaga ali com o Wagner Palha, num lance perigosíssimo, né, que o Gilberto saiu de cara, de frente, né, com o João Paulo. O Robson Reis ali na hora de fazer o corte acabou torcendo o tornozelo. Tomara que ele consiga se recuperar a tempo, porque depois de amanhã, né, depois de amanhã já, nós temos um confronto importantíssimo contra a equipe do Atlético Paranaense, né? E o Robson Reis seria imprescindível, uma vez que você tem o zagueiro Kaique machucado, você tem o Velasquez não inscrito na Copa do Brasil para essa fase, e você tem o Danilo Boza, que ontem substituiu o próprio Robson Reis, e o Danilo Boza não pode jogar a Copa do Brasil, né? Por já ter defendido a equipe do Mirassol. Então você, a priori, teria apenas um zagueiro à disposição para esse confronto decisivo de quartas de final da Copa do Brasil, que seria o Wagner Palha, né? O Wagner Leonardo. Então tem que torcer para que o Luiz Felipe se recupere, né? Difícil, mas temos que torcer. Ou então o próprio Robson Reis, que ontem o Carille praticamente descartou, né, desse jogo de terça-feira, mas o jogador está até dormindo no CT, fazendo um tratamento intensivo para que tenha as mínimas condições de jogo para terça-feira. Olha o problema para o Fábio Carille aí, né? Montar a zaga do Santos, que tem aí vários desfalques, né? Vários desfalques. Bom, a gente não pode deixar de falar também que o Sanches ontem jogou muito mal, né? Tirando essa falta que ele bateu e que deu trabalho para o goleirão do Bahia, que partida ruim, né? Infeliz do Carlos Sanches. Não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, não sei se ele está sentindo cansaço, eu não sei se ele está fora de posição, eu não sei, mas olha, errando passes bobos, né? Deixando de fazer o que ele mais sabe fazer, que é cadenciar o jogo, que é dar aquele passe mais longo, né, em profundidade. Nada disso a gente vê do Carlos Sanches, como não vê também de qualquer meio-campista, né? O meio-campo do Santos é inoperante. Você tem a defesa, o bloco de defesa, e você tem o bloco de ataque ali dos atacantes. O meio-campo parece que não existe, porque o meio-campo não cria e não marca ninguém, né? O meio-campo do Santos não dá o combate, não dá o bote, como a gente diz, né? Ele está sempre fazendo sombra, ele está sempre marcando a distância, e aí facilita, aí qualquer um joga, né? Quando você tem um meio-campo inoperante. E o Carille tentou depois mexeu mal, né? Na entrada do Jean Mota, tirou o Gabriel Pirani, que não podia tirar, era o único jogador que vinha tentando uma coisa ou outra. O Carlos Sanches teria que ter saído e o Jean Mota entrou muito mal, né? Como entrou mal o Jean Mota. É aquele negócio, o Jean Mota ele faz 10 partidas ruins, e aí ele faz uma partida boa, depois vem mais uma sequência de partidas ruins, 10, 12 partidas ruins. Então não dá, né? Realmente não dá para você ter um jogador que tem esses números, né? Essa porcentagem de aproveitamento, quer dizer, 90%
dos jogos é mal, 10% é ruim. Não serve, tinha que ser no mínimo mais equilibrado isso daí. Bom, quem que também decepcionou ontem foi o Léo Batistão, né? Se você não tem ali a primeira impressão do Léo Batistão no jogo passado contra o Cuiabá, você diria que o Léo Batistão é um Bruno Marques com grife, né? Porque ontem jogou muito mal, apanhou da bola ontem. Tudo que tentou não conseguiu, né? Jogadas evidentemente que falta qualidade técnica e no jogo forte dele, que percebe-se que talvez seja a bola aérea, né? Cabeceia bem. O Santos ontem cruzou todas as bolas de maneira ridícula, quase que recuando para o goleirão Matheus Claus. O que mais se viu foi aquele chuveirinho mais para o goleiro do que para qualquer outro jogador, onde o goleirão do Bahia apenas saía e praticava com tranquilidade a defesa. Então, tem muitas coisas aí para o Fábio Carille corrigir. E também a notícia que foi a reestreia, né, do Marinho. O Marinho, depois de mais de um mês parado, voltou ontem, entrou no segundo tempo lá, quase por volta de 18, 19 minutos do segundo tempo, o Marinho entrou e aí ele, nitidamente fora, né, de ritmo de jogo, ainda tentou um lance ou outro, teve uma bola que sobrou para ele, que se fosse nos bons tempos do Marinho, era gaveta, ele bateu, a bola foi para fora, mas pelo menos causa uma preocupação, né? Causa uma preocupação. A gente viu até o Dabove, o técnico do Bahia, reforçar a marcação na defesa pelo lado esquerdo deles e pelo lado direito do ataque santista, justamente pela entrada do Marinho. E queira ou não queira, é um jogador que dá muito mais capacidade do Santos criar por ali. Marcos Guilherme, muito mal, né? Marcos Guilherme mal, Lucas Braga mal. Gente do céu, esse pessoal aí, eu não sei como é que vai ser, mas eu não sei como é que, se nós vamos ter que começar a tentar aproveitar mais o Ângelo, tentar aproveitar, torcer para que o Diego Tardelli volte, né? Porque justamente ele ficou um tempo parado, por isso a gente fala volte bem, né? Ficou um tempão desde que deixou o Atlético Mineiro, já tinha até aposentado, né? O Santos tirou ele da aposentadoria, então por isso que a gente fala que esse jogador é imprescindível para dar mais qualidade técnica, né? Para ser aquele jogador que para a bola, que tenta um drible, que tem uma capacidade de fazer algo diferente, algo inesperado, porque o jogo do Santos acaba sendo muito pragmático, né? Muito pragmático, e isso causa toda essa lentidão e essa inoperância do time do Santos. Bom, a gente fica por aqui. O próximo confronto do Santos pelo Campeonato Brasileiro é contra o Ceará no próximo sábado, né? No próximo sábado. Mas antes disso, agora, depois de amanhã, terça-feira, a gente tem o confronto decisivo, valendo vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Santos e Atlético Paranaense, o primeiro confronto lá em Curitiba foi 1-0, né, para o time do Furacão, e agora o Santos precisa pelo menos vencer por 2 gols aí para garantir a vaga nos 90 minutos, por 2 gols de diferença, e se vencer por 1 gol de diferença, a decisão será nas penalidades máximas. A sorte está lançada, agora é isso aí. Temos mais 18 rodadas e é batalhar muito e ter muita garra, fibra, honra, né? Ter muita gana para não deixar o Santos viver situações dramáticas ao final do ano. Aí a situação hoje já é bem perigosa, mas pode ficar ainda pior e não vamos deixar isso acontecer. Tá certo? Então, agora é o papo de alfândega. Antes a gente fala uma frase do Elvis Presley, né, que sintetiza bem o momento do Santos, principalmente nesse jogo agora contra o Atlético Paranaense, que é It's now or never. É agora ou nunca, como diria Elvis Presley. A gente fica por aqui, desejando a todos um bom domingo e
Amanhã já tem pré-jogo de Santos e Atlético Paranaense. Aí a gente se encontra. Um grande abraço a todos. Até mais.